Interrompemos sua programação para um boletim urgente. Vikings espartanos com canhões de plasma assolam a face da Terra. E com esse cataclisma, parece que o único local seguro é o Bibliobunker. Senhoras e senhores, botequeiras e cachaceiros, Prepare minha dose. sejam bem-vindos a mais um episódio do Bibliobunker. Eu sou o Sanzio e a noite é uma criança, a cachaça é meu brinquedo. Não sou eu que volto tarde, é o sol que nasce cedo. Eu sou Morsa e hoje nós nos deleitearemos com a história da bebida dos deuses. Excelente, excelente, Morsa. E hoje com a gente, um veterano da mídia e do áudio, um cara que, tem que ser muito humilde pra vir gravar com pessoas completamente desconhecidas no final de semana do aniversário. Por favor, meu querido, se apresente, é uma honra. Olá, meu nome é Mário, eu tenho 39 anos. Eu sou Mário Alasca e se é pra ter uma frase de efeito começando um podcast pra falar sobre bebida, eu não posso deixar de citar o mestre, o poeta Vinícius de Moraes. Se o cachorro é o melhor amigo do homem, então o uísque é o cão engarrafado. Que comecemos o podcast. Excelente. E por último, mas não menos importante, o homem aí, esse bebum escalador de árvores, que é só beber e começa a escalar árvore, nunca vi. Gente, e aí, como que vocês estão? Sou eu, Thiago Original, e se for dirigir, não beba, tá, gente? É sério isso aí. Homem responsável, que isso? Mas vamos lá falar sobre essas bebidas, que é um assunto muito legal. A bebida, desde os primórdios, ela sempre foi muito atrelada a comemorações especiais, datas religiosas, datas especiais. E por falar em datas especiais, meus parabéns ao nosso convidado Mário Alasca, que veio gravar um dia depois, né, Mário, do aniversário? Ou é no dia? Como é que é isso aí? Um dia depois, eu já estou 39 anos e um dia na Terra e, cara, eu nunca tinha feito 39 anos antes, foi uma experiência totalmente nova e participar desse podcast um dia depois de ter feito 39 pela primeira vez na vida, eu não sei falar essa emoção que tá assim. É um momento marcante na vida de uma pessoa. Excelente, excelente. Sem dúvida. Mas enfim, voltando ao nosso assunto principal, a cerveja, ela é com toda certeza a primeira bebida alcoólica que se tem registro. Alguns historiadores, eles dizem que a cerveja ela surgiu por acidente. Nos períodos da pré-história, o pessoal deixava em alguns compartimentos de madeira cevada. E em algum momento chovia, entrava água nesses compartimentos com cevada, e eles esqueciam, deixavam um tempo, acabou que fermentou, e por um acidente acabou surgindo a cerveja. O que a gente sabe é que a primeira receita que se tem registro da história do mundo, um dos primeiros textos, é uma receita de cerveja na Suméria. Então, desde que o mundo é mundo, o nego já tá descendo aí, bebendo, e é isso. Alguns historiadores defendem que a existência da cerveja, o fato da cerveja existir, e que aqueles camponeses naquele período beberam desse líquido que estava preso no recipiente por acidente e gostaram bastante daquilo e queriam mais, fez com que se instaurasse a primeira revolução agrícola do mundo. Então foi por causa da cerveja que a gente teve a primeira revolução agrícola do mundo, que as pessoas começaram a plantar, que o homem começou a ser um pouco mais sedentário. Um dos fatores foi graças à cerveja também. E a cerveja ela é muito especial, ela é muito marcante, ela é muito legal, por vários outros motivos. O nosso querido médico Louis Pasteur, aquele que postulou, inventou a pasteurização, quando ele começou a fazer os seus estudos, a primeira dúvida dele foi: por que a cerveja estraga rápido? Então você vê que a cerveja desde sempre já salva vidas. Inclusive tem um documentário da Discovery que chama Como a Cerveja Salvou o Mundo, é muito bacana, recomendo que vocês deem uma olhada aí, que a cerveja é muito legal. E uma coisa, Mário, lá no Tomei Gosto vocês falam bastante sobre Stout, né, Weiss, Pilsen.
sobre essas várias diferençazinhas de cerveja. Você sabe aí contar pra gente qual que seriam as principais diferenças entre as variedades de cerveja? Bom, muitas informações numa pergunta que está começando o bate-papo. Louis Pasteur é uma figura muito importante para o meio cervejeiro, porque além de outras coisas, ele conseguiu isolar as bactérias, né, e outras que servem como fermento e que estão presentes também no processo de elaboração da cerveja. Então, eu não vou saber te falar agora o que exatamente, mas Louis Pasteur é um médico com influência na cerveja também. Então, todo respeito a Louis Pasteur. As diferenças das cervejas. Olha, você falou da Stout e da Pilsen, né? E a Weiss também. Cara, tem as famílias cervejeiras, né? Tem as diferenças, mas o que difere uma cerveja da outra, além do método do qual ela é fabricada, dos ingredientes que ela vai utilizar e das resultantes, até após a própria cocção ou a maturação, e putz, ela pode passar em madeira, você pode ter a mesma cerveja que tem, por exemplo, uma cerveja, é uma receita, você faz a mesma receita com adição de açúcar, você tem outra cerveja. A gente tem um caso aqui, por exemplo, em Minas Gerais, da Session Citra da Vals, que é uma cerveja, uma Session IPA, que ela, sem álcool, é a Session Free. Eles fizeram essa cerveja, depois eles retiraram o álcool dessa cerveja, através de um processo que a Ambev domina muito bem, e depois eles invasam novamente, você bebe achando que é a coisa mais legal do mundo, chamada Skol Beats. Então são centenas de receitas de cerveja, e elas vão variar em função das variáveis que existem, né? Então tá desde de partes do processo, como ela é feita, que matéria-prima é utilizada, em qual momento da preparação da cerveja ela vai entrar, e tantas outras coisas que aí a gente teria que abrir aqui um livro e ficar lendo estilo por estilo. Um Pilsen, uma cerveja feita desse jeito da cerveja apenas, né? O programa não, você teria que ter uma série de programas para que você falasse sobre as diferenças dos tipos de cerveja, né? Dos estilos, enfim. Desculpa se eu confundi, mas eu queria explicar, mas é um pouco mais complexo. Eu achei que era só o valor. Nossa senhora. A etimologia da palavra cerveja, né? Em latim ela é cerevissa, que dizem que vem da palavra em gaulês, né? De uma palavra, entre aspas, bárbara, e é cerver. Mas o que se tem aqui, no meio dessa tramitação linguística, os romanos aderiram à palavra cerver dos gauleses, que significava cereais, e colocaram esse nome de uma deusa, que seria equivalente a Perséfone, da parte grega, para a parte romana ser Ceres. E Ceres era a deusa dos cereais. E dela também que vem o nome cereal, né? Então, muito se diz que cerevissa vem de líquido de Ceres, né? Que dava origem à palavra cerveja. Já nas línguas de raízes germânicas, né? Como no alemão e inglês, por causa provavelmente de alguma língua bárbara, né? Beer, né? Beer. E dela a gente já não consegue saber exatamente a origem etimológica da palavra. Porque, afinal de contas, o próprio gaélico, né, que é uma das tribos principais que dá origem à parte britânica, a Escócia, a Irlanda, também se diz cerver, não se diz beer. Mas, enfim, fica aí a dúvida pela essa parte etimológica. Mas essa coisa do nome da cerveja é interessante. Tem uma cervejaria daqui de Minas Gerais que muita gente acha que o nome dela é em italiano, que é a Verace, né? Que depende do lugar que você vai, você chega no restaurante, assenta, o cara, temos uma cerveja daqui, logo, Verate, a cerveja Verate. Mas... pois é, mas não é Verate. Aí o cara falou, não, mas eu conheci o dono da Verate, ele veio aqui. E não é. Ela se chama Verace, V-E-R-A-C-E, de Vera Cerevisia, né? A cerveja de verdade. Caraca, então você falou foda. do latim, então a cervejaria Verace vem disso, de Vera Cerevisia. Então você abreviar as frases de início, da Verace.
que outras formas a cerveja também ela foi muito importante? No Egito se dizia que a cerveja era o pão líquido, porque ela dá uma sustância, querendo ou não, ela ajuda um pouco. E o faraó, ele pagava alguns trabalhadores em cerveja. Veja que loucura, né? Ele Não tão loucura assim. Não tão loucura. Bicho, eu tô entrando no seu papo aí. Me perdoe, gente. Mas durante muito tempo, eu não sei se ainda hoje em dia, durante muito tempo, os trabalhadores da Cachaça Havana recebiam parte dos seus pagamentos, dos seus vencimentos em cachaça. Porque acontecia do pagamento em cachaça sair mais barato pro dono, né, ele converter parte do valor, não sei se uma variável ou o quê, em produto, e certamente esse funcionário pegava esse produto e revendia por um preço maior. Então, assim como o salário vem dos soldados que recebiam sal, a cachaça tem essa história e conta isso. Eu já vi até entrevista, se não me engano, do dono da Havana, que não gosta de aparecer, ou do filho dele, o Anísio Santiago, né, não gosta de aparecer, não gosta de ser filmado, não bebe cachaça, mas eu já vi entrevistas de familiares contando isso, que os funcionários recebiam parte, ou uma variável, enfim, de seus vencimentos em produto. Mas ainda hoje em dia, a Ambev, né, que é a AB InBev, né, que era Ambev, virou InBev, agora é a AB InBev, funcionários dessa gigantesca ainda recebem o brinde com uma certa frequência, outras coisas, eles recebem cerveja de vez em quando. Eu já fui em gravação que era deles receberem algum benefício e a pessoa falou assim, Mário, vira a câmera pra cá, não filma aqui não, porque os funcionários são funcionários da Ambev e de vez em quando eles recebem uns kits de cerveja, que tá cheio de kits estocados e tal. Eu falei, não, perfeitamente, vira a câmera pro lado e tal. E eu tenho certeza que em cervejarias fora, enfim, isso ainda é uma prática que existe, não é uma coisa totalmente da Idade Média, ou não sei quando. Ainda há isso hoje em dia. A cerveja, ela também teve papéis importantes na colonização de alguns países, porque era muito difícil, né, você se levar água, ou eventualmente os ratos do navio chegavam a contaminar aquela água e dava problema, então se levava bastante cerveja nos navios. Inclusive há registros de que os navios que trouxeram os primeiros colonizadores americanos, praticamente a partir da segunda metade da viagem, eles se hidrataram apenas de cerveja. Imagina como é que eles chegaram aqui, né? Cara, mas então, você falou da cerveja salvar o mundo, a peste negra, parte dela, por exemplo, na Bélgica, a população se salvou, em parte, consumindo cerveja. Porque, à época, a água não era tratada e pelo fato da cerveja ser água fervida, né, a fervura vai matar muita bactéria, muita coisa ali. Então, teve um rei que fez um decreto, uma coisa do tipo, que a população tinha que beber cerveja. E nisso, muita gente foi salva da peste negra, pelo fato da cerveja. Inclusive, pegando uma carona aqui no seu papo, é porque, principalmente, quem produzia cerveja no período medieval eram monges, né? Eram padres. Então você tinha essa santificação da cerveja, como se a cerveja fosse algo sagrado. Realmente é, mas a gente não tá nesse mérito aqui. Mas, enfim. Mas essa coisa da Igreja Católica que você falou, ela vai bater lá na lei da pureza alemã, Reinheitsgebot. A lei da pureza da Baviera, Reinheitsgebot, 1516. Por quê? A igreja, até então, dominava o comércio, o plantio, a estocagem, ela dominava a venda dos insumos das gruits. As gruits são as antecessoras das cervejas de larga escala. Elas usavam ervas até alucinógenas e outra coisa, e era uma bebida cujo resultado final era muito mais marcado pelo torpor causado por ela do que da experiência sensorial, né? Vocês perguntaram no princípio do papo da Pilsen, da Stout, por exemplo. A Stout vai ter aquele gostão de café, vai ter menos corpo, a Pilsen vai ter essas características todas, a formação de espuma da Pilsen é diferente da Stout. Mas enfim, antes dessas cervejas existia a gruit, e a Igreja Católica controlava o comércio dos insumos dessa cerveja. Então, no momento que a igreja foi perdendo um pouco de importância, o rei Guilherme IV da Baviera, em 23 de abril de 1516, promulgou a Reinheitsgebot, que a cerveja, para ser considerada cerveja, chamada de cerveja, deveria ter apenas 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Então tá aí a lei da Baviera.
sobre a imigração, tem uma coisa muito interessante. Eu até fiz um vídeo recente pro 98 Futebol Clube. É uma série do Super Nosso com o 98 Futebol Clube, falando de rótulos de cerveja. Eu fiz um vídeo pra Bruder IPA. Poderia ter sido feito pra outra IPA, mas a gente tava falando de cerveja no 98 Futebol Clube. Tinha uma IPA, era da Bruder, então fez-se por ela. A cerveja, a história da cerveja, o estilo de cerveja India Pale Ale, nasceu para atender a uma migração. Os ingleses foram para as Índias, de repente fechou um dos canais de transporte de matéria-prima para eles. Não vou me lembrar agora ao certo qual foi. E para que os mantimentos que eles quisessem chegassem da Inglaterra para a Índia, então eles teriam que sair de barco da Inglaterra, descer o restinho da Europa ali, África, passar lá embaixo, perto da Antártica, e subir de novo até a Índia, né? Então, nesse meio tempo, perdeu-se muita cerveja. E os ingleses tentaram fabricar cerveja na Índia, porém não conseguiram. Não sei se o insumo não era correto, o que aconteceu, eles não conseguiam fabricar cerveja lá. Então, uma cervejaria da Inglaterra começou a desenvolver uma cerveja que durasse essa navegação da Inglaterra até a Índia. Então, o que eles fizeram? Torraram um pouco mais o malte para que ele ficasse mais estável ali. Lupularam mais a cerveja, ou seja, adicionaram mais lúpulo. O lúpulo é uma planta que tem propriedades bactericidas, então aumentaram a quantidade de lúpulo na cerveja para que ela também resolvesse qualquer coisa ali, e deixaram que ela fermentasse no tempo, né, para que quando ela fosse embarrilada, né, e fosse enfrentar essa viagem toda, na qual ela estava sujeita, o navio ia chacoalhar, ia passar por várias zonas climáticas, que ia sair da Inglaterra, depois ia pegar a África, ia ficar muito quente, depois ia ficar um pouco menos quente, depois passava lá no Polo Sul, um pouco mais frio, depois subia de novo a África. Então, para que a cerveja resistisse à viagem, à variação de temperatura, a possíveis contaminações, como você falou muito bem, né, o fato dela estar mais lupulada, se segurar uma bactéria e outra que entrasse, e o fato da levedura estar mais estável com os açúcares, qualquer coisa que viesse a contaminar aquela cerveja ali, por mais que dentro de um barril que para a época era o que havia de hermético, de confiável, né, qualquer contaminação não geraria um terceiro resultado na cerveja. Então criou-se aí a India Pale Ale, que é a IPA, que tá na moda, o pessoal bebedor de IPA, né, que é uma cerveja que tem um lúpulo, um pouco mais de lúpulo e um malte um pouco mais torrado. Eu vou falar um pouquinho sobre o vinho, uma das bebidas mais antigas do mundo. É um pouco difícil de saber onde exatamente o vinho nasceu, até porque, por causa da idade dele, é uma coisa meio igual da cerveja. Tem registros em um local, mas não se sabe se nasceu de fato naquele local. Ele não tem o registro adequado. Reza a lenda que quando as videiras pararam de ser selvagens e começaram a ser cultivadas na Idade da Pedra Lascada, lá seria um possível nascimento para um vinho arcaico, e ele não tinha o processo que ele tem hoje e tal. Era basicamente o início, era o nascimento ali, onde ele foi sendo desenvolvido e foi crescendo e tomando forma até o que nós conhecemos hoje. Essas videiras começaram a ser cultivadas em maior parte no Egito, por volta de 8 a 10 mil anos atrás. Por volta de 3 mil anos antes de Cristo, alguns vilarejos do Egito cultivavam essas videiras de uva. E se tem registro em alguns hieróglifos dentro de pirâmides, alguns registros assim pintados nas paredes, sobre como seriam feitas essas plantações. Do Egito, ela foi se alastrando, né? Ela foi para o norte da África, depois foi para Grécia, Itália, França, Espanha. Ela foi se espalhando, o vinho se tornou essa febre, essa coisa que, como ele é hoje, que tem sommelier, tem apreciadores, estudiosos e um monte de teorias que eu não conheço, falando qual que é o melhor vinho, a diferença entre o vinho seco, o vinho molhado, o encorpado e o não sei o quê, que eu não entendo muito. Mas eu acho uma coisa muito legal das bebidas, é o que elas representam na vida daqueles povos. Assim como nós falamos no episódio das artes marciais, em que a arte marcial, ela é uma arte. Eu considero a bebida uma arte também, porque não é só pegar um monte de coisa, tacar num caldeirão e boa. Tem todo um estudo, um preparo, uma harmonização, toda essa preparação. É uma ciência, né, cara? É uma coisa ali maravilhosa, é muito, muito foda. A gente acabou de dar o exemplo aí do Pasteur e tudo. E uma coisa muito curiosa que eu vi na hora de estudar é que, assim,
primeira de todas foi, obviamente, a cerveja, a primeira que se tem registro. Mas em vários lugares do mundo e em momentos, assim, que batem o tempo, você vê que, por exemplo, os indígenas e povos pré-colombianos, de maneira geral, os astecas, os incas e outros que estavam aqui na América antes de ser colonizado, eles também tinham suas bebidas alcoólicas sem nunca ter tido nenhuma influência de europeus ou de outros lugares, assim como em solo asiático também, você tem as bebidas alcoólicas. Os maoris tinham bebidas alcoólicas únicas deles. Temos Porra, como é que é o nome? Garrafinha com elefante, gente, africano. Frutinha. Amarula? Amarula, valeu, Thiago. Assim Garrafinha com elefante. Assim como a gente tem na África, amarula e em vários outros lugares do mundo, em momentos assim simultâneos, você vê essas bebidas surgindo nesses locais. E sempre como uma coisa sempre de celebração, de momento. Enfim, tem vários outros motivos, mas é legal que a bebida faz parte de todos os povos, todos. Você tá falando do Amarula, cara, tem um negócio que eu acho muito legal. O Amarula e o Baileys, né? São bebidas cremosas, são usadas em muito drink doce, né? Um café com Amarula, café com Baileys. E eles têm uma grife fodida, né? Nossa, eu vou tomar um Amarula, e um Baileys, é um Irish Cream e tal. A gente é tão mentalidade de ser que foi colonizado que eu acho que a gente tem que descobrir as coisas boas nossas, que elas existem e a gente não sabe. Você sabia que existe um licor de doce de leite? Caraca, não. Não, quer ficar em choque agora? Tem um lugar aqui que chama Vale Verde, eu não sei quem já foi. Quero citar a gelatina de cachaça que tem lá, velho. Sim. Mas a gelatina de cachaça já era um produto que já existia. A deles ficou muito famosa, mas antes da Vale Verde já ter esse complexo todo e tal, existia gelatina de cachaça. Ou não sei se foi em paralelo e a deles também, porque a deles era bonitinha, vinha já embalada, você comprava tinha posto de gasolina que tinha essas lojas Select, loja de conveniência. Vou falar mais da Vale Verde só pra eu contar uma história. Então, a família que fundou a Vale Verde tem um caso que é interessantíssimo. A cervejaria Minas Gerais tinha o distribuidor de Guaraná e o de Coca-Cola. Era um distribuidor para cada um no estado inteiro, uma grande parte do estado. E de repente, o cara que conseguiu a representação da Coca-Cola em Minas Gerais reparou que ele estava começando a perder muita venda pro Guaraná. E ele foi começando a descobrir por quê. Ele pesquisou e descobriu que ele perdia a venda porque o Guaraná tinha o Guaraná e já tinha cerveja, né? Era Antártica, depois deve ter entrado a Brahma no processo, enfim. Então ele fez um mapeamento e descobriu que se ele tivesse uma cerveja, ele ia crescer muito em venda. Ia aumentar a venda dele, ia conseguir vender mais Coca-Cola. Aí o que ele fez? Ele fez um relatório muito bonito disso, uma apresentação e tal, explicando por A mais B mais C, comprovando por números que havia isso. E aí ele pegou um avião, foi para Atlanta, na sede da Coca-Cola, marcou uma reunião com o diretor, acho que presidente, uma coisa desse tipo, fez uma exposição, falou, gente, ó, eu tô com essa região grande, você para pra pensar que Minas Gerais é do tamanho da França. Ele foi na reunião lá com, deve ter sido presidente mundial, uma coisa desse tipo, falou, olha, eu tenho isso aqui e tal, isso aqui. Portanto, se eu tiver uma cerveja para vender junto com esse refrigerante, eu vou conseguir aumentar em X essa venda. Eu tô aqui para saber se eu consigo com vocês um recurso para montar uma cervejaria no meu estado para que eu possa vender cerveja e refrigerante e, consequentemente, aumentar as vendas. Aí o presidente, tá, legal, peraí. Chegou na minha sala, ele foi na sala e voltou com a nota de $1. Isso aqui é o que eu tenho, ó, você abrir o lugar lá que você mora, lá, uma cervejaria, tá? Toma aqui, ó, parabéns. Isso aqui que eu tenho. O cara olhou e falou, beleza. Pegou a nota de $1, botou no bolso, guardou, pegou o avião, voltou pra casa, juntou um grupo de empresários. Falou, moçada, o negócio é o seguinte, se a gente tiver uma cerveja aqui, eu tenho a Coca, a gente vende a cerveja e a Coca e nós vamos conseguir muito mercado, vai ser um sucesso, beleza? Lapo. Nasceu a cervejaria Kaiser. Caralho, o maluco é brabo. Aí foi vendendo. Passa um tempo, quem que bate na porta dele pra comprar a cervejaria Kaiser? A Coca-Cola. Esse mesmo cara, ou alguém do staff dele e tal. Aí esse cara vai, você quer comprar minha cervejaria? Que legal, vem cá, entra no meu escritório aqui, chega mais aqui. Aqui, ó, tá vendo na parede ali, o que é aquilo? Os caras, que é a nota de $1. Pois é, nota de $1 que o cara da Coca-Cola falou que ele daria na minha fábrica de cerveja. Não vendo pra vocês, não, tchau, pode ir embora. Parece que o Vira jogou, não é mesmo? Muito bom. E a família da Vale Verde. A família Vale Verde foi quem fez a Kaiser?
Sim. Eles venderam. Se eu não me engano, a água de coco, que era o coco também deles, que um deles estava de férias no Nordeste, chegou lá, viu um coqueiral. Não é possível. E os caras quebrando o coco pra ficar com a polpa, jogando água fora. Eu falei, por que vocês estão jogando água fora? Isso aqui ninguém interessa, né? Foi pau. Porra! Que isso, cara tem uma visão. Outro nível, Pois é. Bom, continuando o assunto vinho, uma coisa que eu acho muito interessante com essa disseminação do vinho por toda a Europa, parte da África, é que ele se tornou uma coisa tão aclamada que começou a ser fundido na própria religião das pessoas. Reza a lenda que foi introduzido primeiro na cidade de Marseille, e lá ela começou a crescer e disseminar pra caramba. A atual cidade de Marseille, antes ela chamava Massaília, alguma coisa assim. E essa introdução do vinho fez com que culturas fossem criadas, por assim dizer, mas não fossem criadas, mas fossem expandindo. Na mitologia grega começou a surgir Baco, que foi para a romana como Dionísio, e ele foi tomando formas, personificações daquilo, onde o próprio Baco era o deus do vinho. E Dionísio ele foi de forma mais abrangente, virou o vinho e da farra. Dionísio, esse teu lance aí de deus do vinho, meu irmão, o vinho não é mais consumido que nem antigamente, não. Agora a parada é outra. Tu fechando comigo, tu vai ser o deus do uísque com energético. Já tô até vendo, ó. Mas a introdução da bebida, a gente consegue perceber claramente esse impacto na sociedade das pessoas de forma até religiosa. Um exemplo bem legal disso é o próprio cristianismo, onde o vinho é representado como o sangue de Cristo. Então a gente percebe que até os dias de hoje a bebida traz essa influência até sobre a religião das pessoas. Falando em religião e histórias, eu vou falar agora sobre a minha bebida favorita, que é o hidromel. E o hidromel, ele tem um início um pouco diferente do que as pessoas estão habituadas. Até porque a série Vikings trouxe o hidromel, ela falava sobre hidromel ao falar sobre a mitologia nórdica. Eu não sei se é certo falar mitologia nórdica, porque existem pessoas até hoje que seguem isso como religião, que são os Asatru, que seguem o que seria o odinismo antigo. Então vamos tratar isso como odinismo, onde a série trazia o hidromel, contando as histórias do odinismo e tal. Mas, na verdade, a Noruega, os países nórdicos não eram os únicos locais que tinham hidromel. A própria Grécia tinha hidromel. O hidromel era uma bebida bastante difundida em toda a Europa. Mas, na Grécia, o hidromel era chamado de ambrósia, e era um dos alimentos dos deuses. O hidromel sempre esteve ligado como a bebida dos deuses. Nas mitologias em que ele aparece, ele sempre é a bebida favorita dos deuses, é uma das coisas que movem eles. Até na própria astrologia, tem a constelação de Aquário, onde seria uma mulher com um vaso de ambrósia. É uma mulher com hidromel, que, olha, curiosamente, eu também sou de Aquário, eu tô ligado ao hidromel desde que eu nasci. Eu nunca vi alguém falar tão bem de horóscopo, assim, em tão pouco tempo. Pois é, né, rapaz? Eu quero ver o João Bidu, você vai falar o zodíaco pra nós. E vamos para as previsões desta quinta-feira, dia 19 de novembro de 2020. Belo Horizonte teve um bar viking durante um tempo, que era uma casa interessantíssima, com um cardápio riquíssimo do chefe Kiki Ferrari e a coquetelaria pelo Conrado Salazar. O Conrado Salazar, mixologista, um cara fantástico,
e ele é historiador. E ele é apaixonado por histórias vikings, porque, se não me engano, a mãe dele era historiadora também. Quando ele era criança e dormia, a mãe contava as histórias da mitologia nórdica pra ele. Esse seu amigo, ele gostava muito dessas histórias nórdicas. Eu vou até contar uma, que é a origem mística do hidromel. Tem toda uma puta história, uma dissertação gigantesca, cheia de significados ocultos, interpretações, um monte de coisa que eu vou resumir pra dar tempo de a gente falar. No princípio, existiam os Aesir e os Vanir, e eles estavam sempre brigando. Era uma confusão desenfreada, sempre aquela bateção de boca, até guerras sendo travadas, até que um dia eles assinaram, entre aspas, chegaram a um acordo de paz, onde eles cessariam o fogo, eles parariam com as guerras. E para selar essa paz, eles concordaram todos em cuspir em um caldeirão cerimonial, e todos eles cuspiram. A saliva de todos os Aesir e os Vanir deram origem a um deus, Kvasir, que é o deus da poesia. Então, é aquele princípio básico dos deuses de forma estranha, um sai da coxa, o outro sai da saliva, e é isso. Mas Kvasir, o deus da sabedoria e da poesia, ele acabou sendo morto por 2 anões, Filar e Glar, e recolheram seu sangue. Em um caldeirão místico, fermentaram ele junto com água e mel e fizeram o hidromel. Mas do sangue do deus da sabedoria e da poesia, o hidromel tinha um poder de fazer com que eles virassem grandes poetas. Então, a partir do que eles bebiam, aquela bebida mágica, nova, extremamente harmoniosa, saborosa e cheirosa, eles eram capazes de pronunciar poesias incríveis. E, bom, como devem esperar, o sangue mesmo de um deus ele é limitado e ele acabou. Mas os anões não se contentaram com isso e eles começaram a continuar essa traquinagem de atrair pessoas e matarem, até que um dia eles conseguiram trazer um gigante, sua esposa e um de seus filhos. Mataram eles e, com a propriedade do deus da poesia já estava infiltrada, por assim dizer, já estava naquele caldeirão, eles conseguiram reproduzir aquele dom da poesia e continuaram e fizeram isso algumas vezes. Até que, quando eles mataram esses gigantes, o filho deles, que ficou vivo e ficou sabendo, foi atrás deles. O nome desse filho era Sutung. Ele foi até lá tirar satisfação e, com toda aquela delicadeza de um gigante, ele virou e falou: seguinte, você matou meu pai, minha mãe e meu irmão, seu filho da puta. Você me dá esse caldeirão aí e fica todo mundo suave. Os anões, logicamente, entregaram o caldeirão e falaram: ok, vai com Deus. Continuou tudo certo, o gigante saiu com o caldeirão, virou o portador do hidromel e os anões continuaram vivos. Esse gigante colocou a sua filha para proteger o hidromel, porque ele considerava aquilo uma das coisas mais preciosas do mundo. Como a Gulad protegia o hidromel, porque era uma das coisas mais preciosas que se haviam, Odin conseguiu saber em algum momento que esse hidromel estava lá. Odin ele vai até esse caldeirão, ele consegue, em algumas versões da história, ele seduz a gigante e mata. Em outras versões da história, ele seduz a gigante e convence ela a largar o caldeirão. Mas, enfim, a questão é que, como ele não conseguia carregar esse caldeirão por ser muito pesado, ele se transforma em uma ave. E ele leva o caldeirão no papo. E aí, Mário, você tinha falado que existem hidromels que você gosta e que você odeia. E eu sei por quê. Porque reza a lenda que quando o Odin estava sendo uma ave e ele voou, todo o hidromel que saísse pelo bico dele era bom. E o que saía pelo outro buraco era uma merda. Então, talvez você tenha bebido aí o hidromel errado. Minha história, entendeu? Basicamente, essa é a origem mística do hidromel, uma das minhas bebidas favoritas e conhecida como a bebida dos deuses. Então, pessoal, já discorremos sobre as outras bebidas que vieram anteriormente, que vieram nos tempos mais antigos, certo? Cerveja, hidromel, vinho. Então vamos partir para a vodka. Tem duas coisas muito controversas na vodka, que é o nome e a paternidade. Primeiramente o nome, segundo o polonês, que eu não vou conseguir pronunciar o nome, vocês me desculpem. Não, é zoadaço o nome, né? Eu não sei nem como o nome consegue ter tanta consoante. No livro Uma História da Vodka, da editora Ática, vodka significa simplesmente água. Ou em russo, voda, que significa aguinha. Eu acho que várias bebidas têm esse mesmo significado, que é o nome em polonês, que é Ziznienia Vodka, que significa água da vida.
Esse termo tem origem no medievo, era usado quando se cogitava que o processo da destilação ele poderia levar à descoberta do líquido da eterna juventude. Por isso que eles começaram a usar esse nome de água da vida. E a paternidade da bebida, ela é reivindicada tanto por russos, né, que todo mundo acha que a vodka é russa, mas os poloneses também reivindicam, eu não sei falar essa palavra, é muito complicada, ser o pai da bebida. Eles estimam que o surgimento dela foi entre o século VIII e o século IX, e a fama dela, claramente, é devido à nobreza russa. Vários historiadores ressaltam que o produto do álcool com cereal só poderia ter surgido em um estado centralizado e autocrático, como Moscou, lá que a vodka teve as condições de se desenvolver. O destilado, pelas mãos da Rússia czarista, alcançou um padrão de qualidade muito elevado já na segunda metade do século XIX e no século XX, que ele começou a se alcançar os Estados Unidos. Por que ele começou a ser produzido no século VIII e IX e só voltou no século XIX? Porque teve um momento em que a vodka foi meio que proibida na Rússia, não estava sendo permitido a fabricação. Mas no século XIX ela voltou a ser exportada e no século XX agora conquistou os Estados Unidos, conquistou a América e encontrou a neutralidade que ela tinha para conquistar os coquetéis, certo? A vodka, antes de ser desenvolvida, ela tinha um sabor muito forte. Você vê até as vodkas mais baratas, elas não conseguem ser tão insípidas e inodoras como a vodka deve ser. Reza a lenda que se russo vê você misturar vodka em coquetel, ele te mata, maluco. Não, ele te mata. A vodka é feita pra ser tomada pura, basicamente. Você não pode misturar vodka com nada. E também porque eu acho que assim como o uísque, Sanzi, você pode falar até um pouco mais sobre isso, não tinha como objetivo ser uma bebida alcoólica, né? E sim um medicamento, um anestésico. Sim, porque essas bebidas destiladas que acontecem no período medieval, o gin também tem esses registros, eles não nascem a partir do desenvolvimento de uma bebida, eles nascem a partir de um árabe chamado Rabih ibn Hayyan, que ele é tido como inventor da destilação, que ele começava a fazer esse processo de botar o líquido para ebulir e tal, e quando ele começou a desenvolver, ele desenvolveu um líquido, né, que chamava al-Hiyat, que significa água da vida. E esse al-Hiyat, ele deu origem à bebida arak, aquela bebida branca árabe, que é bem semelhante também ao uso, né, que é uma bebida grega. Abraço, Torbaman. Enfim, todas elas, nesse período, o cara ele não tinha essa intenção primeiro, assim que ele começou a fazer a destilação, ele não queria fazer bebida, ele queria, de fato, fazer remédio. Então você vê que o whisky, a vodka, o gin, ele tinha essa propriedade de dar um torpor para a pessoa ser menos sensitiva a alguma doença, alguma lesão que ele teve. Então várias bebidas nascem com esse intuito de ser remédio, né? Que curioso. Então você fala, se eu quisesse ficar bom, eu tomava remédio. Mas tá bebendo remédio, em teoria. Tá bebendo remédio, teoricamente. Era o objetivo. Então se você quiser ficar bom, bebe vodka. Tem um museu, tem tipo um museu, lojinha da Coca-Cola em Las Vegas. E lá eles têm uma demonstração da Coca-Cola antiga, e a Coca-Cola, pelo que me lembro, da primeira versão dela, ela seria tipo um xarope, assim. Eu não sei se era pra curar pigarro ou gripe ou algo do tipo. E outro alimento que nasceu com característica de suplemento alimentar, né? E acabou virando algo consumido no dia a dia é o ovo maltine. O ovo maltine nasceu para ser vendido em farmácia como suplemento alimentar e acabou virando uma bebida, uma coisa de se adicionar no leite, por exemplo. E essa característica do ovo maltine crocante que existe no Brasil é interessantíssimo. Não existe esse ovo maltine crocante em lugar nenhum do mundo. Esse ovo maltine ficou crocante no Brasil porque quando eles fizeram a fábrica do ovo maltine, tem um defeito na esteira que secava o preparado para que ele fosse envasado. E aquele ovo maltine que estava na bordinha ali queimou. Então, por isso que a bebida não é toda crocante, ela é apenas um pouco crocante. Ela tem uma parte mais açucarada, mais um talco, uma farinha, e tem aquelas partes crocantes que são gostosas, né? Por um erro, o ovo maltine brasileiro ganhou essa característica de ser crocante. Depois de um certo tempo, eles tirar esse defeito do ovo maltine, mas a população achou ruim. E contam, num programa, num documentário, uma vez que eu vi e falava sobre a história do ovo maltine, conta-se que o Brasil é o único lugar do mundo onde tem tanta adição
produção de ovo maltino e tanto produto derivado, milkshake, outras coisas e tal, que eles não sabem como aproveitar isso. Tudo, saca ovo maltine, tá? Pão de queijo, tudo. Que eles querem aproveitar isso em outros lugares do mundo, mas eles não sabem como. É o tal do fazer do limão a limonada, do produto que, entre aspas, deu errado, transformou-se em algo que deu certo. A própria história da cerveja na Suméria Antiga, né, no curso sommelier de cerveja, uma das aulas que fala sobre a história de cerveja, eles tentam, de certa forma, até reproduzir esse líquido, né, que é de deixar grãos malteados ali, ou não, que eles vão ser malteados e você vai beber, na verdade, a malteação ocorre ali, né? A própria cerveja, esse nascimento dela, entre aspas, é um erro também. É um material que tava ali, da união de duas coisas nasceu uma terceira e virou a cerveja. Então, assim, o ovo maltine do Brasil tem isso aí também. Inúmeras descobertas científicas nascem do erro, né? Às vezes você tava pesquisando alguma coisa e... Experimentar isso aí, velho. Uhum. Eu acho que experimentar, criar, tá aberto ao novo, isso aí faz total parte. Como diz o amigo nosso Paraquedas. Ele disse Paraquedas! Ele disse que aqueles que experimentam, né, eles estão sujeitos tanto ao fracasso, mas também ao sucesso. Você tá ali tentando fazer uma coisa nova, às vezes de um erro, às vezes proposital, mas aqueles que tentam fazer a coisa nova estão sempre dispostos a qualquer situação, né? Eles estão à mercê das infinitas possibilidades da vida. É tipo chutar na prova. Você tem 50% de chance de acertar. Porque ou é ou não é. Justo, irrefutável, irrefutável. Então, retomando, a vodka ganhou a popularidade basicamente por ser neutra e se conseguir ser base de vários coquetéis. Isso é muito engraçado, né? Porque, tipo, é uma bebida que a maior qualidade dela é ser pura. Então, é muito estranho que cada vez mais gente, tipo, quer aderir, quer ingerir essa bebida. Mas... Eu achei engraçado que você falou. Mais pessoas querem aderir, imagina, o movimento vodka. O movimento vodka. Mas cada vez mais gente experimentando, mas o movimento cada vez mais movimentado. Assim. Que loucura. Tá crescendo amplamente, certo? O mercado de vodka. Visto que essa ausência de cor e sabor, ele está sendo muito compensado por marketing. Você pode ver uma grande guerra entre as marcas, as principais marcas de vodka do mundo. As duas marcas, mas eu não diria famosas, mas as que estão ganhando mais no mercado são a Smirnoff, que é russa, e seguida pela Absolut, que é sueca. E pouca gente sabe como é produzida a vodka. A vodka pode ser produzida a partir de qualquer matéria orgânica. Cevada, até lúpulo, trigo, centeio, batata, uva, qualquer coisa. Basicamente você consegue fazer uma vodka. O cão foi quem botou pra nós beber. O fato da vodka não incomodar, por isso que ela é muito consumida, né? Por alto é isso, né? Ela não vai ter gosto, não vai ter traço. Então, sabe o que eu vejo disso hoje em dia, velho? É a teoria do Roberto Carlos, velho. Quando você vai fazendo 30 anos, você não percebe, mas o Roberto Carlos começa a entrar no seu gosto musical lentamente. Ele vai entrando ali, sabe, assim, sorrateiro, assim, é silencioso, ele vem entrando ali, porque é o seguinte, um belo dia, depois você tá ouvindo um negócio e tal, não sei o que, aí você descobre que tem uma versão de Calhambeck do Roberto Carlos, e você é fã de rock and roll, você gosta daquele teclado, e coisa bem tocada, pô, Roberto Carlos vai ter a banda que ele quiser, com a orquestra que ele quiser, com o maestro que ele quiser, com o teclado que ele quiser, então ele faz o som que ele quiser. Só que o Roberto Carlos tem uma coisa muito legal, o Roberto Carlos não incomoda, velho. Então assim, uma vez eu tava sentado na casa da minha mãe, ainda morava lá, a gente tava sentado, aí acabou, não sei se era jornal ou novela, e entrou um especial do Roberto Carlos. Aquele clássico de Natal? Não, acho que era em Israel. Ah, sim, teve esse mesmo. Eu não sei se era de Natal em Israel ou se era em Israel. Cara, eu fiquei vendo aquilo e vamos ver o Roberto Carlos, como é que tá? Tá de blazer azul e branco, é verdade. Mas assim, aí, pô, vamos ver Israel. Aí mostrava Israel, Israel. O Roberto Carlos tá ali. O Global tá chorando na primeira fileira. Que coisa. E o Roberto Carlos vai tocando, ele vai, e o show vai passando, e o Roberto Carlos, aí de repente acaba o show. Aí você fala assim, caralho, eu vi um show do Roberto Carlos. Aí você fala, cara, o Roberto Carlos tá entrando no meu gosto. Ele entrou em mim esse dia. O Roberto Carlos tá com um gosto musical que tá legal. Aí você fala, pô, por quê? O Roberto Carlos não incomoda. Então eu acho que a vodka é tipo o Roberto Carlos das bebidas. Porque ela vai ganhando espaço no seu conteúdo, no seu dia a dia. Você não percebe, cara. Sacou? E a grande vantagem é essa. O Roberto Carlos não incomoda.
A vodka Roberto Carlos. Mas depende da vodka. Tem vodka que você acorda e se te incomoda. Não, mas a que se busca é a Roberto Carlos, cara. Eles querem fazer a vodka Roberto Carlos. É que não incomoda, que é legal, que você consome, que você bota na prateleira da sua casa do lado da sua televisão de 59 polegadas. Aí no Natal vai estar lá sua tia em casa, sua mãe, sua avó. Vai ter o especial do Roberto Carlos e garrafa de vodka do lado da televisão no bar. Então, assim, o Roberto Carlos é a vodka da música. É real, porque, tipo, você pode ser o metaleiro, o sertanejo, o funkeiro, sei lá, que... Vamos supor, você chega na casa de alguém e o cara tem um disco do Roberto Carlos. Você fala, caralho, que foda, né, velho? Do mesmo jeito que você pode gostar de tudo que é tipo de bebida. Você vê uma garrafa de Absolute, caralho, que foda, hein, velho? É bem isso, Roberto Carlos. Roberto Carlos. Aí, ó. Eu acho que já passou da hora de a gente trazer uma boa e velha bebida escocesa pra essa mesa aqui, que a gente já tá meio variado. Já veio cerveja, já veio hidromel, já veio vinho. Então traz um uísque aí pra gente complementar essa galera. Baby, então as rodas que eu sou cabarão. Se eu pudesse, eu matava 1000. Assim como o Thiago Original tava falando da vodka, e o uísque, né, eu dei aquela pincelada no bloco da vodka, o uísque, ele teve aquele intuito inicial de ser um remédio. O uísque, ele tem muitas controvérsias, tem pouquíssimos documentos históricos, não tem um local certo, assim, de onde se nasce o uísque. Inclusive, as bebidas, elas têm muito isso, né, pelo que eu tô vendo aqui, aprendendo nesse programa junto com o pessoal. Ele é tipo aquele filho foda que todo mundo quer ser o pai, porque tanto a Irlanda quanto a Escócia, eles reivindicam a invenção do uísque. Mas, ao que tudo indica, me dói o coração dizer que é bem provável, a maioria dos historiadores aceitam que foram monges irlandeses que criaram o uísque. E o uísque, ele nasce, né, como algo que seria para curar os doentes, para amenizar os sintomas de uma eventual enfermidade. E, inclusive, a vodka, né, vem aí da água da vida, o arak também chama água da vida, o whisky também, em gaélico, vem de wis beata, que também significa água da vida. Tinha esse teor alcoólico muito grande e é bem, na verdade, que a primeira parte da produção dele é bem semelhante a uma cerveja. Em determinado momento, ele foi se tornando muito difundido, muitas pessoas começaram a gostar do whisky pela simplicidade dele. Ele era uma bebida forte, uma bebida que, tecnicamente, você poderia se fazer em qualquer lugar. Tanto que existe a história do moonshine, né, que é aquele whisky americano, que ele seria um tipo de whisky que ele é proibido em solo americano. Inclusive, eu descobri uma coisa bacana estudando para esse tema, que o moonshine, ele é 60% álcool, mais ou menos, 70%. Ele é proibido por causa desse teor. Eu pensei, tipo, pô, mas o absinto tem mais. Aí eu descobri que o absinto só é permitido em 7 países do mundo inteiro. E graças a Deus o Brasil é um deles. Mas enfim, o moonshine, que também é um tipo de whisky, né? Os caipiras americanos faziam ele em radiador de carro. Então, pra você ter ideia, o whisky era uma bebida simples de ser feita e por isso que ele ganhou toda essa fama. Inclusive, o Brasil é o 7º maior comprador de uísque, consumidor de uísque. Vamos contribuir aí para aumentar esse valor, hein, gente? 7 mil eu acho pouco, estamos passando vergonha. A gente pode melhorar isso aí. O Brasil, ele tem esses superlativos, né, de ser um país muito grande, muito extenso, com muita população e muito dinheiro correndo, mas o Brasil nunca foi explorado pelo mercado produtor de uísque enquanto um mercado consumidor de uísque de qualidade, senhores. Sabe aquela cena do Matrix quando o Neo, que é o personagem que não está sendo treinado pelo Morpheus, e que eles estão ligados na máquina lá, e que ele fala assim, você acha que é ar, isso que você está respirando? Então, moçada, vocês acham que isso é uísque que vocês estão bebendo? Os uísques que vieram pro Brasil e os que são consumidos até hoje, que são encontrados em sua imensa maioria, são as bebidas de larga escala, né? Então, se a gente fizesse um paralelo com a nossa cachaça, aquela marca que tem em todo lugar, que tem um preço ridículo, que você não bebe de jeito nenhum, talvez essa seja o equivalente ao uísque que chega aqui. Os uísques de padrão melhor, com notas sensoriais mais elaboradas, enfim, não que eles não cheguem, chegam alguns, muito poucos, e o mercado produtor de uísque parece que começou a ver que o Brasil agora talvez possa querer consumir uísque bom, assim. E existem características dos uísques, por exemplo, das Highlands na Escócia, o uísque irlandês, o uísque americano, e tem uma infinidade de notas sensoriais e de características de cada um, até do próprio teor alcoólico, a legislação de cada país. A gente contou no princípio que a Reinheitsgebot, né, foi meio que uma liberação da Alemanha do
controle da Igreja Católica sobre a bebida, cada país tem a sua legislação para o uísque também. Então isso acaba abrindo margem para que se produzam bebidas distintas. E uísques deliciosos e vencedores de prêmios são feitos no Japão. Assim, muitos. Tá num free shop na Ásia e assustar a hora que você entra num setor do free shop, que é o uísque japonês. É assustador. Inclusive, a gente tem diferença na grafia, né? Whisky. Sim, whisky. Com Y, ele é europeu, né? E whisky com EY, ele é americano e canadense. A Scotch Whisky Association, ela tem como base que o whisky, ela não pode ter a fermentação de coisas muito diferentes. Então, por exemplo, para o Scotch Whisky Association, o whisky bourbon americano feito de milho não é o whisky de verdade. Enfim, para a Scotch Whisky Association tem toda uma série de procedimentos. Se eu não me engano, o whisky ele tem que ser curtido em barris de madeiras específicas. Eu acho que é cedro e carvalho. Acho que não pode ser qualquer outra coisa diferente disso. E ele tem que ficar lá no mínimo 3 anos. Tem toda uma regra super específica, como o Morsa falou no início, que é toda uma arte, toda uma ciência. O whisky também tem disso. E o whisky é maravilhoso, né, gente? Então, saudemos o whisky. Disso tudo aí a gente vai chegar na cachaça, né? Mais uma vez a gente é colonizado, a gente aprendeu e acha bonito a cachaça de carvalho. Aí depois começa, né? O carvalho francês, o carvalho americano, o carvalho primeiro uso, de segundo uso, esse carvalho foi de não sei o quê. Enquanto a gente tem uma infinidade de madeiras no Brasil e a gente ainda não sabe trabalhar muito com elas. Uma madeira brasileira que a gente está aprendendo a trabalhar e produzindo, por exemplo, boas cachaças é a amburana ou umburana, né? Então, assim, a gente é tão colonizado que até as madeiras que envelhecem as nossas bebidas tão únicas são madeiras que envelheceram bebidas dos outros que a gente não sabia o que fazer. Então, assim, eu acho que a gente tem que... É bonito saber, não é desmerecer a história do uísque, não é desmerecer o processo de centenas de anos e que produz bebidas muito elaboradas, mas é deixar claro que nós temos que aprender a fazer com os nossos também. Porque senão vai acontecer uma barbaridade numa empresa vir aqui pegar uma madeira brasileira, patentear e só ela fazer. Se jabuticaba fosse escrito em inglês, ia custar 10 vezes mais. A marda da pinga é que me atrapalha. Eu pego no copo e já dou meu sai. Eu chego na venda e dali não sai. Anime meu seba, anime meu cai. Bora pra cachaça, Tiagão! Eu gostaria de falar uma coisa que muitas pessoas têm uma ideia errada de qual é a história da cachaça, que eu vou explicar um pouquinho sobre essa história falsa. Basicamente isso, certo? Eu não vou me estender muito, até porque a história da cachaça é muito extensa. E pelo que eu vi, a história real é bem chatinha, ela não é grandes coisas, não. Então eu vou falar sobre a história falsa, que é muito mais divertida. Escravos, cansados de tanto mexer aquele caldo de cana no fogo, eles paravam para descansar e a mistura acabou desandando. Eles estavam com medo das consequências que poderiam vir a acontecer. E eles guardaram aquele melado que desandou longe da vista do feitor do engenho de açúcar. No dia seguinte, para sua surpresa, viram que o líquido havia fermentado e ficou levemente alcoolizado e azedo. Colocaram de volta no fogo com mais caldo de cana. Isso aí evaporou e acabou condensando no teto da senzala, formando goteiras que pingavam constantemente na forma de um líquido incolor com alto teor alcoólico, o que chamaram de pinga. Daí, teoricamente, vem o nome de pinga, porque a cachaça ficava pingando do teto da senzala. É uma boa lenda certa, é uma boa história, hein? Engraçada, o negócio tá caindo água, você vai abrir do teto da senzala, você não vai abrir a boca para tomar, mas essa história tá repleta de relatos falsos. Ela apresenta a distorcida e ambígua versão da elite brasileira sobre o consumo de álcool por parte dos escravos. Ora eles assumem que a cachaça como um antídoto e fuga do cotidiano, ora tendo o consumo proibido por servir como incentivo à rebeldia.
O que se sabe, com certeza, é que os africanos tinham conhecimento sobre a fermentação e o consumo de bebidas alcoólicas. Sempre esteve associado a práticas tipo culturais, religiosas e muitas tribos, o que exclui a ideia de que foi uma surpresa para eles. Inclusive, há registros no século XVII que descrevem que os escravos na Bahia já fermentavam os derivados da produção do açúcar de maneira consciente para consumo do vinho da cana. E até hoje em Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, é costume dos mais velhos beber o mucungo. Tem origem africana e designa esse caldo fermentado da cana, que eles teoricamente fermentam, colocaram no fogo depois e acabou evaporando. Então, esse é um dos erros, que não foi uma surpresa para eles a transformação do caldo de cana em cachaça. Essa lenda também, ela acaba pecando em explicar o processo de destilação. Fica parecendo uma invenção divina, certo? Evaporou e foi pro teto e virou cachaça. E é fisicamente improvável que isso aconteça. Ela, desde quando começou a ser produzida, ela sempre foi destilada de maneira premeditada, é claro, em alambique de barro ou de cobre, que foi trazido pelos colonizadores. Quando eu tava no meio das minhas pesquisas, eu acabei reparando uma coisa que eu não sabia, que a gente vê muita coisa, tipo cachaça com várias frutas diferentes, igual você falou, Mário, de jabuticaba, com vários sabores. Só uma curiosidade, de termo técnico, cachaça é só quando a bebida é 100% de cana, né? Se for uma banana, jabuticaba, é aguardente. Mas é claro que a gente não vai falar, a gente culturalmente chama de cachaça, certo? Eu chamo de cachaça, por exemplo. Mas é só uma curiosidade mesmo. Se é 100% de cana, é cachaça. Senão acaba virando aguardente. Vou deixar da pinga só quando eu morrer. Essa questão da nomenclatura, né, que você tá usando pra cachaça, é igual alguém fala assim, vinho de banana. Vinho não é vinho de uva, né? Então você vai ter uma bebida fermentada na base de banana. Na cachaça, né, a caldeira que vai gerar o vapor, que vai fazer a destilação da cachaça, né? Depois que ela virou vinhático, tem um nome, tipo um vinho de cana, né? A cana é espremida, vira uma garapa, que eles vão pegar uma levedura, né? E ela vai fermentar um pouquinho, eles vão controlar esse processo, a temperatura, o tempo e outras variáveis, e depois ela é destilada, né? E aí, pra barrica que ela vai, isso vai alternar. Mas o que é interessante da cachaça, que os produtores de cachaça defendem, é que ela é um processo muito certinho, porque quem gera o fogo que vai virar o vapor para esquentar a cachaça, né, o alambique que vai destilar, a coluna de destilação, né, é o próprio bagaço da cana. Esse bagaço depois você pode, de certa forma, tratá-lo para gerar algum resíduo que possa ser reutilizado. Por exemplo, a cerveja dá resíduo também, né, o bagaço de malte. Eu fiz uma viagem pela Bélgica uma vez, que a gente chama Beer Cycle. A gente vai pedalando entre cervejarias, né? Dorme em muitas delas e tal. E aí eu fiquei impressionado, cara, que tinha hora que você tava pedalando uma estradinha de asfalto, as fazendas do lado sem cerca, né? Porque é Europa. E aí tinha, assim, uma fazenda de centeio ou de cevada, uma fazenda de lúpulo, um curral com as vaquinhas cagando e fedendo, assim, de doer o nariz. Já não tem que desentupir o nariz. Seu olho enxergava mais cor, assim, que você não tava vendo na hora. A sensação que eu tive é que o processo deles lá era muito mais redondo que o nosso. Porque o cara pegava o malte, a cevada, né, que ele ia mandar maltear, ou queria alimentar o gado. Essa cevada voltava depois para fazer cerveja. O bagaço desse malte alimenta o gado leiteiro. As grandes fábricas, por exemplo, a fábrica da Ambev de Sete Lagoas vende bagaço de malte para os fazendeiros da região, que vão usar aquilo para nutrir principalmente o gado leiteiro. A levedura que a cerveja usa, que sobra, eles às vezes usam para alimento de cabra. Então, eu tive essa impressão que o processo, o manejo dos itens lá tá muito mais redondo que aqui. Então, assim, a cachaça, talvez de todos, até por ser o que a gente domina, é mais nosso, enfim, isso esteja mais redondo. Mas eu acho que há uma segunda preocupação aí do manejo do resíduo, do que é feito ali, reaproveitamento de energia, de insumo, né? Enfim, eu acho que é um papo interessantíssimo. Nós estamos todos bêbados de cair, e todos que não estiverem bêbados tenham farda aqui. Mas então, pra gente encerrar isso aqui, antes da gente puxar as considerações finais de todo mundo,
Eu gostaria que a gente fizesse, então, aproveitando o programa, cada um falasse a sua bebida favorita e a que mais odeia ou não gosta, enfim, a que menos tem afinidade. Eu gostaria de começar puxando fila. Eu escolho uma bebida, cara. Eu gosto bastante de uísque, gosto bastante de hidromel, gosto bastante de várias bebidas, bem na verdade, cachaça. Mas só existe uma. Combina com praia, combina com jogo de futebol, combina com casa, combina com jantar chique, combina com boteco de cadeira de plástico, combina com tudo, que é a cerveja, cara. A cerveja salvou o mundo, cara, e por isso meu voto vai pra cerveja. A que eu menos gosto e menos tenho afinidade é o rum. Por quê? Porque o rum é cruel. O rum, ele é mau, ele é evil. O rum você bebe, maluco, e ele te derrete, você esquece das coisas. Eu sempre pensei que, tipo, a amnésia alcoólica era mentira, né? Tipo, porra, nunca que acontece isso. Até beber rum, porque rum é realmente... Ele é maldoso, cara, porque você esquece das coisas e você tem leves imprints, assim, de lembrar algumas frases soltas. Então você acorda no outro dia, assim, pra tomar um café, pra dar aquela revigorada. Você toma um café, assim, e você lembra da frase: abóbora é meu ovo! What? Você já para assim, caralho, velho, abóbora é meu ovo. O que tem a ver abóbora, velho? Cara, tinha alguém comendo abóbora, velho? O que eu tenho contra abóbora, meu Deus? Sabe? Passa a fazer essas... Não, o pior é acordar com aquele gosto de tábua de chiqueiro na boca. Pois é, complicado. E assim, e você tem que dar essa de Sherlock Holmes, de reconstruir na cena do crime até você olha conseguir. As mensagens, olha a mensagem apagada, fica no quebra-cabeça, é uma aventura, cara. É uma aventura, de fato, mas é uma aventura não tão legal assim de se viver. E o rum foi uma das poucas bebidas que já me causou isso, por isso meu voto de dislike vai pro rum. Não significa que eu odeio rum, é porque eu só tive uma experiência ruim com rum e foi a única. Então, meu voto de dislike vai para o rum. Morsa, meu querido, qual é a bebida favorita e a que você menos gosta? Porra, então, minha bebida favorita é claramente o hidromel. Não tem nem como, não tem nem dúvida. E, cara, tá falando de bebida ruim, eu acho que a minha também vai pro rum, velho. Porque teve uma vez que eu bebi rum e eu tenho lapsos de memória em que eu tava tentando derrubar o telhado da casa de um amigo meu. Mas eu acho também vai pro rum, minha bebida... Na verdade, o rum eu acho ele não uma bebida muito boa. Tem uma ou outra coisa que dá pra fazer que eu gosto, mas o rum puro, sem dúvida, é a bebida que eu menos gosto. Vamos deixar o nosso convidado, veterano, especialista para o final. E você, Thiago, original? A que você mais gosta e a que você menos gosta? Então, eu gosto de duas bebidas. Eu posso falar duas? Me permite? Pode, deixa. Eu vou dar só um voto, como que é o nome? Menção rosa pra Jurupinga, porque eu amo Jurupinga, não tem como. Mas minha bebida favorita, sem dúvida, é caipirinha. Coincidentemente, dá pra fazer com vodka e com cachaça. Na verdade, pra falar a verdade, nunca provei rum, pra saber se vocês estão falando que eu odeio rum com todas essas forças desse planeta. Mas nunca provei rum. Eu acho que é vinho seco, sinceramente, eu não sou muito fã de vinho seco. E você, Mário, meu querido, a que você mais gosta e a que você menos gosta? Não precisa odiar, é só falar, pô, de todos assim é o que eu não gostei muito, não. Galera, vamos lá, né? Uma bebida que eu tenho aqui em casa importadas, boas e famosas, mas que eu não bebo. E que quando os meus amigos vêm aqui, tem um turma de amigos que vêm aqui de vez em quando, e eles já olham qual tem, qual tá faltando e tal, é vodka. Você não toma eu não muito. Gosto. Tá, eu não gosta tomo. de vodka. Pra ter noção, a Absolute que tem aqui em casa, eu acho que os caras trouxeram. Você leva! Não, mas sério, cara, os caras chegavam aqui, que a gente juntava aqui de vez em quando, aí um ligava pro outro, tem 2 energéticos na geladeira e meia Absolute, eu deixei essa aqui, traz mais tanto, porque o energético e vodka, se tinha em casa, era deles, não era meu. Porque isso é uma coisa da vida do homem. O homem nasce, cresce, perde moral e morre. Então, assim, o meu processo de perder moral na minha casa, eu vou comprar um cachorro pra achar que eu mando alguém aqui. Então, assim, não sou tão fã de vodka. Já tomei vodkas caras e tal. Tem até umas da Rússia que minha madrinha trouxe pra mim. Essas eu acho todas lindas, viu, tia? São muito boas. Mas, assim, já ganhei outras tiriquinhas também. Eu vou até tomar uns bicados, assim, mas não me divirto tanto. Caralho, a favorita, cara. Putz, então, a cerveja é minha esposa, mas a cachaça é meu amor platônico. E a cachaça tem que ser um amor platônico. Ela nunca pode ser um amor realizado. Porque... Não, se eu beber a quantidade de cachaça que eu ganho, eu não sei se eu vou ter fígado para mais de 5 meses de vida.
Cara, e a cachaça, assim, ela é uma bebida que tá passando por um momento tão interessante. Tem uma confraria da cachaça. Tem um lugar que vocês têm que visitar, chama Trilha Real Cachaçaria. O lugar é lindo, tem uma infinidade de rotas de cachaça. É um outro tratamento para a bebida cachaça. Coloca a cachaça na prateleira que ela deveria estar com bebida qualificada. Enfim. Assim, a cachaça é um amor platônico, apesar de eu conviver mais com a cerveja e de eu estar começando a flertar com o vinho, assim, e gostar do uísque. Mas a cachaça é um amor platônico, assim, acho que se eu falar que é outra coisa, eu vou estar mentindo pra mim. Nesse momento, entramos nas nossas considerações finais. As minhas são bem rápidas, na verdade. Eu queria dizer, na verdade, como sempre, que é um assunto super, mega, ultra extenso e que a gente não abordou tudo que deveria. Como o próprio Mário disse no início, as cervejas em si dariam centenas e centenas de programa, mas essa foi uma dose, né? Foi uma dosinha, uma experimentação aí para vocês poderem ter um leve acesso às histórias da bebida. Minha outra consideração é o que eu queria agradecer de verdade, Mário. Muito obrigado, cara. No final de semana do aniversário, o cara veio gravar com gente que não conhece, mandou bem pra caralho, falou super bem e eu sou muito fã desse cara, então muito obrigado, Mário, de verdade. Obrigado, meu jovem. É um prazer estar participando com vocês. Um dia já estive sentado aí do lado da cadeira que vocês estão e eu sei o tanto que é difícil conseguir convidado e gente para participar de um programa. Então, sempre que eu puder, eu quero e vou participar de ações desse tipo, porque eu acho que a gente tem que fazer a roda girar, né? Um dia alguém tem uma coisa menor, ou não é tão conhecido, ou é desconhecido de outras pessoas, e essa pessoa precisa produzir alguma coisa né? Enfim, eu acho que a roda tem que girar. Acho que o cara que não é conhecido hoje fica conhecido amanhã. Quero agradecer o convite, foi um prazer falar com essas pessoas que eu não conheço. Achei um papo muito legal, me perdoem qualquer coisa se eu tiver interrompido muito vocês, é porque eu sou radialista, eu falo para o cacete. Eu quero convidar quem tá ouvindo o podcast, né, já que vocês falaram de bebidas favoritas de cada um e tal. Eu tenho um podcast chamado Tomei Gosto. É a série Cerveja, Café ou Vinho. E tem gente que ama o uísque, tem um monte de coisa, então quero convidar vocês para ouvirem o podcast do Tomei Gosto na série Cerveja, Café ou Vinho. O Fabiano Cambota, por exemplo, ama Coca-Cola. Eu gravei com o Rodrigo Fernandes de Jacaré Banguela, foi pro ar hoje. Até ele curte um uísque, então eu quero convidar todos para ouvir esse podcast. E dizer que foi um prazer imenso e que tomara que vocês consigam fazer outras entrevistas e programas tão divertidos quanto. Muitíssimo obrigado. E eu assino embaixo, viu? Eu sou ouvinte do Tomei Gosto e é muito bom. Podem ir lá conferir. Morcito, suas considerações finais? Só basicamente agradecer ao Mário. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E aguarde o seu hidromel de feliz aniversário. Se você não gostar, pode mandar pra mim. Mas vai ganhar hidromel. Valeu. Vou adorar. Só de ser uma bebida com essa origem tão querida, eu acho que é difícil eu não gostar. Tiago Original, suas considerações finais? Eu não tenho muito o que falar. Eu queria agradecer ao Mário, é claro, por tudo, pelo todo o complemento que você fez em todos, né? Porque é incrível, tipo, a gente meio que mesmo que a gente tá começando, a gente meio que trava em algumas partes, você completa, é perfeito, tipo, foi muito bom ter sua presença aqui. Foi muito bom gravar com todos vocês. Sempre é bom gravar aqui, né, no Bibliobunker. E é isso. Mais um episódio se passou, os ouvintes já estão bebaços de tanto ouvir falar de bebida, mas vamos para aquele momento especial no final do programa, as medalhas, aquele momento lindo. E aqui hoje, fazendo uma hora extra comigo para falar das medalhas, quem vos fala é o Thiago Paraquedas. Estamos aqui para condecorar os participantes que compartilharam o episódio em suas redes sociais. Excelente. O pessoal que participou da medalha dessa semana foi o episódio sobre República Velha e a medalha da Omelete, em homenagem aí ao brigadeiro Eduardo Gomes, que tomou um tiro no lugar não muito legal. Mas enfim, vamos logo para esses nomes aí. Quem são nossos primeiros medalhistas, Paraquedas? Os nossos queridos participantes que fazem parte do Batalhão dos Eternos, que sempre estão compartilhando em suas redes sociais os episódios do Bibliobunker. Vamos começar pelo Davi Raftopoulos, que sempre compartilha o Bibliobunker em suas redes sociais. O próximo é o @LeoHSantos, Léo Santos, que também sempre está presente compartilhando os episódios do Bibliobunker.
E, por último, mas não menos importante, o @podcasтрh do nosso querido Léo do RH. Excelente. Eu vou falar agora os próximos nomes. E já temos aqui a @BrentGil. A Gil, que inclusive é namorada do nosso querido Thiago Original, ela é aspirante ao Batalhão dos Eternos, viu, cara? Ela começou a ouvir, se não me engano, do episódio 4, e desde então ela também pega todas as medalhas. Parabéns pra Gil. Tá querendo entrar no Batalhão dos Eternos aí, Paraquedas. Continua assim que com certeza vai entrar pro Batalhão dos Eternos. Nossa próxima condecorada também é a @JapaHobbit, que leva o nome no Instagram de Greg da Quebrada. Receba a sua medalha Omelete e proteja as partes baixas. E por último, mas que não deixa de ser importantíssimo para o Bibliobunker, o nosso querido amigo, o @mario.vfm, o nosso querido Mário Mansano. Inclusive participante do último programa, cara. Ele falou muito bem sobre a República Velha e disse que está ansioso para regressar ao Bibliobunker. Um ouvinte assíduo e que bom. Fico muito feliz que os condecorados foram um número relativamente alto, número bom, número bacana. Estamos crescendo, né, o Sanzio? Então, de grão cada vez a gente aumenta um pouquinho. Podcast inteirinho, velho, pelas beiradas. Isso mesmo. Algum último recado? Não. Então, já que não tem recado, é isso então, pessoal. Obrigado aos participantes da medalha. Vem você que não participou participar da medalha também. E até o próximo episódio. Vocês que estão ouvindo, todos vocês de fone intra-auricular, vocês de fone grandão, vocês estão ouvindo o som do carro, você que está tomando um banho há mais de 1 hora, seu banho não acabou porque o podcast não acabou, usa melhor a água, vocês todos são muito bem-vindos aqui no Bibliobunker.